Delmar, ele escreveu sobre a requisição de dados cadastrais com base na Lei 2.830, de 2013, e da importância dessa lei para a elucidação de crimes. Ele também apresentou um estudo de caso no livro, em que ele abordou um caso muito relevante em razão de um indivíduo ter praticado diversos roubos e estupros em uma universidade federal aí do estado, né? E ele demonstrou como que a tecnologia foi crucial para que fosse possível a identificação dos autores e outras informações que ele vai passar. Então, primeiro, eu quero iniciar te agradecendo bastante pela oportunidade de participar desta conversa e já inicio com uma questão. Quais seriam as leis que normalmente são utilizadas para subsidiar uma requisição de dados cadastrais? Boa noite, doutor. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, né, ao doutor Igor, pela oportunidade e a gentileza de ter me convidado para participar desse incrível livro que foi produzido. A gente tem muita satisfação, né, e orgulho de fazer parte desse projeto. Muito obrigado. É a segunda vez que a gente está junto, né? Na primeira, no livro de investigação tecnológica, o volume 1 tem uma requisição de dados que eu fiz, o senhor gentilmente colocou no livro também, né? E que também tem orgulho, que foi uma obra muito, ela é muito bem utilizada aqui pelos colegas, então eu só tenho a agradecer. Doutor, a gente tem algumas leis que a gente pode utilizar as requisições de dados, né? A lei de 98, a lavagem de capitais, é uma lei. Se a gente estiver investigando algum crime que tem essa temática, a gente pode utilizar a lei de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Temos também a lei 12.830, que é a lei da investigação criminal, né? Onde no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 2º, dispõe que o delegado de polícia pode requisitar às operadoras requisição de dados cadastrais, né, independentemente de ordem judicial. Então, a lei da investigação criminal, que diz que o delegado pode fazer isso. Tem a lei 12.830, que é a lei de combate ao crime organizado, e também dá essa garantia ao advogado, ao delegado de polícia, a lei 12.830. Tem o artigo 13 do Código do Processo Penal, que também a gente pode utilizar. Mas, na maioria a lei, o Marco Civil da Internet, né, na lei 12.965, de 2014, no artigo 10, parágrafo 3º, também dispõe que o delegado pode requisitar independente de ordem judicial. Então, utilizando essas leis, a gente tem conseguido muita coisa interessante sob o ponto de vista de investigação criminal. E a gente tem utilizado bastante essa técnica de requisitar dados para identificar autores de crime, e tem dado certo, em alguns casos. Outros a gente tem que utilizar outras técnicas para conseguir, mas a gente tem tido muito êxito nessa questão de requisição de dados cadastrais. Perfeito, muito bom. Um caso que chamou muita atenção, ocorrido aí em Salvador, foi o caso dos estupros e roubos praticados na Universidade Federal da Bahia. Foi um caso que chamou muita atenção da mídia, até mesmo pela crueldade do autor desse crime, e o Dr. Delmar foi o coordenador dessa investigação, foi o titular desse inquérito policial, e por isso eu gostaria de saber como que teve início essa investigação. Doutor, a gente foi... Eu trabalhava na época, eu era assistente técnico da Diretoria de Crimes contra o Patrimônio. E aí foi registrada essa ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos de Salvador, da capital. Todas as diligências possíveis foram realizadas no sentido de identificar o autor desse crime. O autor, no dia do roubo, o primeiro roubo do veículo e estupro da vítima, na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, ele passou em posto de gasolina, abasteceu o carro,
depois se dirigiram à caixa eletrônica, sacaram o dinheiro, em seguida ele violentou a senhora, abandonou num lugar deserto e desapareceu com o veículo. 2 dias ou 3 dias depois, o veículo foi encontrado. Todo o percurso foi feito, todas as informações foram solicitadas, diligência, imagens, e a gente não conseguiu nada. Isso estava na delegacia ainda. E depois de ter esgotado tudo que a delegacia tinha, era possível dos investigadores produzir, eu fui procurado. Um investigador me ligou e perguntou: doutor, aí eu tomei conhecimento de que o senhor faz algumas investigações diferentes e eu queria saber se o senhor pode ajudar. Uma vítima, aí passou a narrar o fato, e aí eu pedi que ele me encaminhasse a ocorrência policial. E na ocorrência policial, doutor, tinha um detalhe que para a gente é importante. Foram subtraídos alguns dispositivos eletrônicos. E aí, a partir desse dado, a gente iniciou a investigação, né? Eu requisitei as operadoras, a informação a respeito do dispositivo. Nós recebemos a resposta de uma das operadoras, mas o dado cadastral era falso. Então, assim, se a gente não tivesse a persistência, poderia ter desistido, né? O dado era falso. O cadastro daquela pessoa era falso. Mas aí eu peço parêntese para entrar num detalhe aqui que foi importante para a gente chegar até o autor. Um amigo meu, ele diz o seguinte, que quando ele está em casa e às vezes ele recebe uma ligação telefônica e não tem o número salvo de quem está fazendo aquela ligação, a esposa dele, que é muito... Não sou eu não, viu, doutor? A esposa dele, que é muito ciumenta, pega esse número e salva. Então, eu me lembrei desse conto desse amigo meu e fiz a mesma coisa. Eu salvei o número do telefone e aí a gente recebeu a fotografia do possível autor. E, a partir daí, a gente foi desenvolvendo técnicas de pegar o histórico do dispositivo, né, chamado engenharia reversa. A gente fez essa montagem ao contrário do dispositivo e obtivemos algumas informações que depois na frente foram úteis e a gente foi eliminando até que chegamos ao autor, né? Interessante, doutor, que depois que a gente fez todo esse percurso e a gente foi produzindo as provas e montando o quebra-cabeça a partir desses dados, quando a gente foi efetuar a prisão, já com mandado de prisão e busca e apreensão, nesse dia, os estudantes da Universidade Federal estavam na porta da Polícia Civil e já nesse ínterim, entre o primeiro estupro e a elucidação e a identificação, ocorreram 3 estupros diferentes, com 3 vítimas diferentes. Então, assim, a gente foi montando e aí teve um detalhe que também foi útil para a gente, que foi a questão do retrato falado. A segunda vítima foi do retrato e esse retrato parecia muito com a fotografia que eu tinha conseguido através daquela imagem salva no WhatsApp. E aí a gente foi montando esse quebra-cabeça até que chegamos ao final. E aí, no dia que a gente foi cumprir o mandado de busca e de prisão, a imprensa e toda a comunidade acadêmica estava na porta da do departamento onde a gente trabalhava, reivindicando e dizendo que assim, a Polícia Civil não fez nada e já aconteceram 3 crimes. E a gente já estava com o indivíduo em casa, preso, e a gente fazendo a busca e apreensão. E outro detalhe que foi muito legal é que quando a gente cumpriu o mandado de busca, a gente conseguiu apreender na casa do autor a bolsa da primeira vítima, um chaveiro da segunda vítima e o celular da terceira vítima. Então, a gente, né, quando foi cumprir, a gente, mais esse dado que somou ao que nós já tínhamos para fechar
o caso. Mas a gente ainda achava que era pouco, precisávamos de mais coisas. Encaminhamos o indivíduo antes do interrogatório para fazer o exame de corpo de delito e aí colhemos o DNA. E nas 3 vítimas bateu o DNA do autor. Quando a gente acabou de escrever o artigo, ele tinha sido condenado a 15 anos e 6 meses por um dos roubos e estupros. Ele já foi condenado nos outros 2 crimes por a pena mesma, 15. Ele tem 3 condenações por 15 anos e 6 meses em cada um dos crimes. E, além disso, a sentença já foi, a defesa recorreu e o tribunal já confirmou e já está transitado e julgado as 3, já tem acórdão das 3 sentenças condenando em definitivo o autor. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois desse caso, a gente pegou mais um outro de muita repercussão aqui, trabalhando também com essas questões de dados. A gente foi prender essa pessoa em Guarulhos, só que em Guarulhos ele tinha 6 dias que tinha saído. A gente, utilizando a nossa técnica de investigação, o doutor sabe como é que faz, a gente chegou no endereço em São Paulo, em Guarulhos, no apartamento, em um condomínio, no apartamento exato onde o autor estava, só que ele tinha 6 dias que tinha saído. A gente pegou as imagens, mas 3 ou 4 dias depois a gente voltou e localizou ele em uma cidade chamada Pomerói, de Santa Catarina, e aí a Polícia Civil de lá, a partir da ordem da identificação do local que nós fornecemos, pediu a busca e apreensão e também prendeu esse autor desse crime, foi um latrocínio. Então, esses 2 crimes chamaram muita atenção aqui na cidade de Salvador, pela repercussão, pela gravidade que estava, e eu tive a felicidade de coordenar todo esse... Não sou eu, né? Mas isso é um trabalho de várias mãos, é um trabalho de equipe, dos investigadores de polícia, né? É bom a gente sempre falar que, assim, sozinho eu não ia conseguir resolver, mas a gente teve a oportunidade de elucidar esses 3 crimes cometidos do estupro e mais outros, né? Eu tive a felicidade de participar dessas investigações coordenando. Excelente. Você fez um comentário interessante sobre a satisfação que todo policial civil que ama aquilo que faz, todo delegado de polícia, todo investigador, sente a partir do momento que um determinado crime dessa natureza é esclarecido. Tenho falado sempre que o policial que ama aquilo que faz, ele fica feliz com qualquer tipo de investigação. Seja uma fraude milionária, seja um furto de uma bicicleta, que é importante para o dono dessa bicicleta, muitas vezes é o único bem que ele tem. Mas quando trata-se de um crime contra a vida, ou um crime contra a dignidade sexual da pessoa, realmente o sentimento que nós temos, né, é algo que emociona, né? Emociona poder esclarecer um crime dessa natureza e permitir que um indivíduo desse seja responsabilizado e não pratique outros crimes. É por isso que é tão relevante, importante no Estado democrático todo o trabalho da Polícia Civil, pelo inquérito policial, na elucidação de crimes. Eu queria destacar, sim? Não pode continuar. Não, eu queria destacar, te agradecer realmente. No livro do Abrasport, publicado em 2018, você fez um modelo sobre dados cadastrais, um modelo muito bom, um modelo que eu tenho usado em todos os estados que eu estive, as cidades, que eu participei de capacitação, né, coordenei algumas capacitações de policiais, eu fiz questão de falar desse modelo e sempre comentando o modelo do delegado Delmar Araújo, lá da Bahia. Na época, eu acho que falava até mesmo que você estava na delegacia especializada. Você trabalhou um tempo na delegacia especializada, né? Isso. Eu queria também destacar a presença de outros coautores da obra. Por exemplo, o delegado Jorge Figueiredo, aí do estado da Bahia, que também é um dos coautores do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Ele entrou aqui na conversa.
Também, eu observei agora que o Rafael Moraes, outro delegado aqui do estado de São Paulo, outro grande amigo também, acabou de ingressar. Eu notei também que o investigador Mauro Júnior, um grande amigo e parceiro de outras futuras obras, ele ingressou também. O Jânio Cono, que é da região de Presidente Prudente, investigador de polícia, ser humano aí muito preparado e muito do bem, entrou também. E o Rafael Velasquez, que também é coautor da obra, assim como os demais amigos, e também ele é sócio da empresa TechBiz, que é aquela empresa que oferece aqui no Brasil algumas soluções, como o Cellebrite, que é muito importante para a extração de informações de determinados dispositivos. Também eu quero destacar que observei que estavam presentes o Roger Franchini. O Roger Franchini, nós estaremos amanhã, faremos um bate-papo sobre true crime, os crimes verdadeiros, sobre os romances policiais. Ele até sugeriu a gente tratar do inquérito, a visão romanceada de um fato. Ele tem essa característica, o Roger, ele tem diversos livros, como por exemplo o livro Ponto 40, e outros livros que ele apresenta de uma forma romanceada alguns crimes. E amanhã às 8 horas estarei também com a doutora Alessandra falando, fazendo um bate-papo sobre fraudes virtuais, como não ser vítima. Então amanhã às 8 horas temos uma, às 8 horas não, às 9 horas da noite e às 10 horas também. Mas, Delmar, só retomando aquele caso da Universidade Federal da Bahia, aqueles estupros, foram utilizados determinados softwares para análise das informações. Quais softwares que foram utilizados? Não, na verdade, a gente não utilizou. A gente não foi necessário a utilização de nenhum software. A gente fez toda o tratamento de dados. Por isso que eu acho importante até a gente tocar nesse ponto. Às vezes a gente, o investigador de polícia, o delegado de polícia, fica esperando equipamentos para determinadas soluções, quando a gente pode fazer mais um pouco sem precisar de determinadas soluções. A gente utiliza algum software aqui, mas quando envolve um volume maior de informações. Nesse caso, não foi necessário, doutor. A gente trabalhou sem essas soluções. Eu queria só pegar um gancho que o senhor falou aqui, muito interessante, sobre a satisfação que a gente tem em devolver, principalmente nos crimes patrimoniais, o Estado à cor, né? Principalmente devolver o bem à vítima. No ano de 2018 e 2019, a gente chamou, eu ainda era assistente técnico da diretoria de crimes contra o patrimônio, e estava ocorrendo muito roubo de smartphone em ônibus. E a gente sabe que o pessoal que pega o ônibus para vir trabalhar, às vezes eles parcelam telefone celular 10, 12 vezes, né? No maior sacrifício possível para ter um bem, e aí chega um elemento com a faca, toma, ou com a arma e leva. Então, só no ano de... Depois que a gente começou a conversar com o Glauber, que era o titular, e passar algumas técnicas para ele, dessa que a gente utiliza de requisição de dados, nós recuperamos só no ano de... Só em uma delegacia, 280 aparelhos, requisitando só apenas os dados. Então, assim, e telefonando para a vítima e pedindo para ela ir buscar na delegacia. Então, assim, essa é uma grande satisfação que a gente tem de poder diminuir o sofrimento dessas pessoas. Realmente, é muito interessante isso, né? Quando você observa de fora, muitas pessoas imaginam que determinado bem, né, pelo valor do bem, isso seria um indiferente para aquele cidadão, ou não seria nada. E como que é muito, muito importante. Já tivemos casos, eu não me esqueço um caso que o indivíduo subtraiu, eu trabalhava em uma determinada cidade aqui da região, e o indivíduo subtraiu um cachorrinho do outro, um cãozinho, né? E foi possível esclarecer a autoria, inclusive foi utilizada a tecnologia, e a tecnologia, inclusive nesse caso, foi muito importante para que tivéssemos êxito na localização do objeto que foi subtraído, no animal que foi subtraído.
E não importa o valor, né? O que importa é Exatamente. que oferecer essa satisfação, mostrar que não existe impunidade, mostrar que a Polícia Civil, apesar das todas as dificuldades, tem procurado fazer o seu papel da melhor forma e oferecer para a vítima não só a satisfação de saber que o autor será punido, como também a recuperação daquele objeto levado embora. Então isso aí é muito interessante. Eu gostaria também de cumprimentar e agradecer a presença da doutora Raquel Galinatti. A doutora Raquel, ela é a presidente do Sindicato dos Delegados aqui no estado de São Paulo, tem feito um trabalho sublime, então receba nossos cumprimentos. E continuando, quanto ao trabalho da perícia, né? Qual que é a importância do trabalho da perícia em uma investigação? Doutor, nesse caso a gente utilizou tanto a questão do DNA, né, para comprovação da autoria, foi importantíssimo isso, como também o retrato falado, né? A segunda vítima, ela forneceu dados importantes, mas o trabalho de quem produziu o retrato foi muito bem feito. E isso colaborou e ajudou bastante na investigação. Então, as técnicas utilizadas, mais esse trabalho da polícia técnica agrega o nosso trabalho e aí tá o resultado, né? Um trabalho de excelência, bem feito, com todas as provas sendo feitas com muita qualidade. Doutor, eu vou aproveitar novamente para falar sobre, o senhor tocou no nome de Jorge Figueiredo. Doutor Jorge, a gente é parceiro aqui na Bahia e a gente já trabalhou muito aqui em alguns casos junto, né? Em alguns casos, principalmente de stalker, né? Pessoas que ficam perseguindo as outras aqui. A gente, eu sempre brinco com o Jorge, vamos ligar para algum colega aí para ver o que é que tem. A gente fica procurando com os colegas do interior, daqui da capital, o que é que tem aí para que a gente colabore e ajude. E, assim, isso faz com que a gente também, né, tendo caso para pensar, para trabalhar, a gente acaba crescendo, né, e ajudando as pessoas também a crescer, e isso fortalece a instituição, né? Porque eu acredito que a grande importância hoje da Polícia Civil são esses trabalhos, né, de combate com técnicas modernas, com metodologias padronizadas, né, para um enfrentamento do crime e da macrocriminalidade, né, dos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, os chamados crimes de cifras douradas, né, os crimes que a gente normalmente a polícia não consegue alcançar em razão do poder financeiro que é envolvido. Então, a gente procura colaborar em várias situações aqui. E o Jorge, além disso, a gente faz um trabalho aqui junto à Associação de Delegados, né, num projeto muito legal que a gente já correu a Bahia inteira, né, levando o nosso pouco conhecimento que a gente tem para os colegas do interior, né, dividindo com eles. E, assim, a gente está, aos poucos, colhendo os resultados. A semana passada, uma delegada me mandou um e-mail que ela, ao interrogar, ela lembrou do que a gente tinha dito, um crime de estelionato cometido com técnicas modernas de cartão de crédito e tudo, e ela acabou rapidamente encaminhando um e-mail para o Banco do Brasil, que mandou o documento da pessoa, era falso, e aquilo robusteceu a prova na formalização do inquérito, do auto de prisão em flagrante, e o juiz acabou decretando a preventiva em razão dessa providência que a gente pedia nas aulas nossas que fossem tomadas para robustecer a prova no momento da lavratura do inquérito. Então, a gente tem colhido bons resultados aqui com essa difusão de conhecimento que a gente procura passar aos colegas. Perfeito. E isso que é interessante. Os colegas que muitas vezes solicitam uma colaboração, solicitam alguma informação, solicitam um apoio, eles ao final até agradecem e eu tenho falado para eles sempre que na verdade eles que estão ajudando a gente, né? A partir do momento que o colega entra em contato, olha, eu estou com um caso
não é? Estou com um caso de Facebook, a pessoa usou um perfil falso e estou tendo determinada dificuldade para identificar o autor, para fazer o afastamento de sigilo. Nós acabamos nos atualizando, buscando novas alternativas, e a partir dessas novas alternativas, nós que aprendemos muito mais, né? É interessante que a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando, né? Então, isso é muito Exatamente. gratificante. E a pessoa que solicita uma colaboração, muitas vezes ele nem imagina isso, ele acha que nós estamos ajudando, né? E eu tenho acompanhado tudo que você e o Jorge têm feito aí na Bahia, principalmente também com o auxílio da Associação dos Delegados, essas palestras que vocês estão fazendo, esses eventos, isso realmente é muito importante, né? É a difusão do conhecimento sobre investigação tecnológica, é muito importante, porque vai permitir que aquele policial que tem interesse em ter informações mínimas sobre alguns procedimentos, ele passe a executar isso. Porque também não adianta cobrar do policial que ele adote certos procedimentos se ele não tem informações mínimas sobre o que fazer, né? Então, a partir do momento que vocês se propõem a andar todo o estado fazendo aí essa difusão dessas informações, isso é um trabalho muito importante, né? A difusão dessas práticas, desses procedimentos, isso aí é fundamental para que mais policiais apliquem essas técnicas. E muito bom mesmo. Nesse sentido, também eu quero te fazer uma outra pergunta. Antes, só cumprimentar o perito Maringo, nós fomos professores juntos na Academia de Polícia, principalmente no núcleo de ensino de São José do Rio Preto, junto com o delegado Paulo Sumariva também, e outros grandes amigos aí de São José do Rio Preto. E também cumprimentar a doutora Catiana, delegada também da Bahia, que publicou, agradecendo a sua atuação, inclusive enaltecendo todo o seu trabalho. E também observei que o Sérgio Hussein, que é um grande profissional aqui do estado de São Paulo, um policial civil que tem me ensinado muito e está trabalhando no laboratório de crimes eletrônicos. E muito bom. Continuando, queria fazer a seguinte pergunta. Quanto a esse estudo de caso que foi abordado no livro, qual foi a técnica para visualização da fotografia do alvo? Eu só salvei o número no meu aparelho celular e aí a fotografia veio. Ah, entendi. Então, você havia falado anteriormente que você salvou, veio e beleza. Eu achei que tivesse usado algum outro equipamento além disso. Não, E quanto ao retrato falado também, foi o retrato falado feito manualmente ou com software? com software. Ah, legal. Quando o autor do crime ele colocou o chip, ele acessou a internet dele e a foto dele subiu. Então, quando assim que a dona do dado cadastral saiu da sala lá, e me bateu uma tristeza, porque eu não tinha mais nada para fazer. E aí eu tive essa ideia, esse estalo, de salvar o número, e aí veio a fotografia. Né? E a partir daí, junto com a equipe de policiais, de investigadores, que desenvolveu um trabalho excelente, ajudando na coleta de informações, na busca dos dados. Os investigadores colaboraram muito e aí a gente acabou no resultado, né, de prender o autor do crime e ele está condenado aí hoje. É como o senhor disse, a gente não tem a satisfação de prender ninguém, isso não satisfaz a gente, mas a gente tem a satisfação de evitar que outros crimes graves dessa natureza aconteçam. Realmente. Até mesmo porque o cidadão que pratica um crime desse uma vez, se ele ficar solto, ele vai continuar praticando esse tipo de crime, né? E, na verdade, eu penso que a pessoa que pratica esses crimes mais graves, eles, principalmente crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, o ideal seria né? A internação perpétua, né? Uma prisão perpétua, mas internação perpétua. Tenho observado bastante em crimes relacionados com abuso sexual infantil que existem alguns estudos que indicam que a pessoa acaba, depois que ela fica presa ou fica internado, se ele recebeu medida de segurança, e quando ele volta
para a rua, quando ele fica em liberdade, muitas vezes ele volta a praticar o crime, porque ele tem essa doença, então ele não pode viver em sociedade, né? Infelizmente. Ele vai Muito bom. O quê? Não, ele vai voltar a cometer o crime. São doentes. Realmente. Delmar, então você falou que o autor do crime, ele foi identificado, ele foi preso, Isso, e ele foi condenado, e em um desses casos, inclusive, ele condenou, recorreu e foi mantido a condenação, é isso? Nos 3 casos, ele já está condenado e transitado e julgado nas 3 casos. Ah, nas 3. Exatamente. Entendi. Que bom. Doutor, eu queria só abordar um tema que eu acho importante para os colegas, tanto investigadores de polícia como delegados, que na investigação que a gente procura sempre fazer, a gente utiliza como norte sempre toda a lei, né, a legalidade, sempre norteia as nossas investigações, mas a gente também procura trabalhar de forma muito com questões éticas e morais, né, para que a investigação seja uma investigação séria, bem conduzida, e que a gente adquira o respeito do Poder Judiciário, do Ministério Público, para novas investigações. Então, empiricamente, eu já estava trabalhando com compliance, né, desde que entrei na polícia, porque eu sempre observei essas questões éticas e agir de acordo com a lei e com a norma. Então, eu sempre procuro fazer isso também, trabalhar observando a questão legal, a ética e a moral. Sempre procurando seguir esse caminho. É importante que a gente tenha um respeito maior pelo trabalho desenvolvido. E o respeito é isso. O respeito, ele se conquista, né? Ele não se adquire, né? E dá para perceber todo o respeito que vocês têm aí, e conheço também muitos profissionais que possuem esse respeito por parte das outras instituições, e tudo isso é fruto da atuação séria, ética, proba. Isso é uma decisão que depende exclusivamente das pessoas, né? Temos falado. Hoje se fala muito sobre a corrupção, sobre o jeitinho brasileiro, mas muitas dessas pessoas, naquele momento que pode furar uma fila, né, cometer uma infração de trânsito e tentar se evadir ou por outra medida assim, ele procura dar um jeitinho como se aquilo não fosse, como se aquilo fosse aceito, né? E o comportamento baseado na ética, baseado nos bons costumes, é um comportamento que envolve a pessoa em todo lugar, em qualquer situação, procurar agir dessa forma, de forma ética, e dar esses exemplos para a família, né? Para os pais, para os filhos, enfim. Isso nós temos que refletir bastante sobre isso, porque chegou um momento que as pessoas elas precisam sair bastante do discurso e na prática agirem dessa forma, né? Não adianta ficar falando mal que o político é desonesto, o político ele é corrupto, se o cidadão comum muitas vezes se corrompe também, independente do trabalho que ele desenvolva. Então realmente é muito importante a gente sempre agir dessa forma aí que vocês têm atuado por aí. Mas muito bom. Doutor, sim? Por favor. Só para ilustrar aqui a nossa live, eu destaquei alguns crimes também que a gente desenvolveu as investigações, também utilizando a questão de requisição de dados. E até eu gostaria de sugerir aos colegas delegados e investigadores que utilizem mais essas requisições de dados, porque a gente tem chegado à autoria de crimes, principalmente o stalker, né, que é a perseguição, aquelas pessoas que são doentes, que ficam perseguindo outras, apenas com combinações de dados cadastrais. A gente indo e voltando com histórico de e-mail, a gente consegue desenvolver. Tem um caso aqui de uma instituição séria aqui na Bahia, que uma moça ela passou quase 2 anos sendo perseguida por um colega de trabalho que comprava o chip
e começava a passar pelo WhatsApp mensagens, uma senhora casada, e ele o tempo inteiro perseguindo e se ocultando atrás da internet, né, atrás das redes sociais, porque ele colocava fotografias falsas e ficava tentando dificultar, ocultar as investigações. E aí isso chegou para a gente, né? E aí o que a gente fez? A gente pediu só o histórico de e-mail e através disso aí a gente chegou à autoria. É lógico que também pedia o afastamento do sigilo, que acabou confirmando, né? Então a gente utilizou as duas técnicas e aí rapidamente a gente conseguiu chegar ao autor. Eu acho que ele ainda não recebeu a visita nossa por conta da quarentena, mas assim a autoria já está, ele já está identificado, a gente já sabe tudo, está tudo já resolvido, a autoria, a questão da prova material também, a gente fez todo o procedimento que deveria ser para preservar a prova, né, digital, porque o crime foi cometido através do meio digital. Então, assim que a situação acabar, ele vai ser alcançado, né, para responder pelos abusos praticados, o crime contra a honra e essa questão de perseguir uma pessoa apenas por ser do sexo oposto e ele se sentir atraído. E o outro caso é de uma pessoa muito famosa aqui, até assim, eu não posso falar o nome, porque foi um pouco sigiloso, muito famosa aqui na Bahia, que tinha uma pessoa que todos os dias pela manhã encaminhava mensagens com cunho sexual e mensagens e fotografias para o perfil dessa pessoa através do direct do Instagram. E a gente também fazendo combinações de encriptação de dados cadastrais junto com o afastamento do sigilo, a gente conseguiu identificar esse autor. Fizemos a busca e apreensão, ele confessou, disse inclusive que era casado com essa pessoa, só que ela não sabia. Você já possam perceber a cabeça de uma pessoa dessa, né, doente. E aí, assim, a vítima não estava nem podendo sair com medo de ser alguém do convívio dela, mas a gente conseguiu identificar e me parece que foi resolvido essa situação. Então a gente tem esses exemplos que a gente tem feito aqui e que tem dado certo, né? E a gente quer repassar para os colegas para que também possam fazer e a gente melhorar como instituição. Excelente. Como bem falado pelo Rafael Velasquez, olha, ele colocou: boa dica, Dr. Delmar. Requisição de informação tem que ser parte do processo investigativo. Depois ele complementa: esse tipo de ação reduz inclusive feminicídio e outros crimes que ameaçam a vida das pessoas. Realmente. E a partir do momento, um dos pontos mais interessantes de se utilizar requisição diz respeito à celeridade. Exatamente. É Sempre muito que se rápido. utiliza a requisição, essa informação vem rápido porque não é necessário a instauração do inquérito, submeter essa solicitação de informações ao Ministério, à vista do Ministério Público e depois ter uma decisão do juiz de direito, por não se tratar de um afastamento de sigilo que seja necessário essa ordem judicial. Sendo assim, realmente isso ajuda bastante e torna muito mais rápido a identificação dos autores. Então, muito boa dica e realmente esse é o caminho. Não adianta uma investigação muito demorada ou que não vai ter um resultado concreto. E é interessante que você vai adotando um procedimento por etapas, sendo que geralmente as etapas iniciais envolvem o afastamento do sigilo. Por quê? A partir daí basta um boletim de ocorrência. Então, imagina um crime que foi cometido hoje, o boletim de ocorrência foi registrado hoje e imediatamente já é possível requisitar informações perante provedores de conteúdo, né, ou determinada empresa que tenha certa informação, e isso realmente ajuda bastante. Eu sou delegado de polícia em uma instância turística. Eu sou delegado de polícia em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. E eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, em um lugar muito bonito, um lugar muito agradável. E eu percebo que você trabalhou
em Porto Seguro, um lugar também maravilhoso, né? Uma cidade muito bonita. E conta pra gente, quais são suas impressões, né, do período aí que você trabalhou em Porto Seguro? Quanto tempo trabalhou e como que foi isso aí? Como que é trabalhar em um lugar como Porto Seguro? Eu trabalhei durante 3 anos em Porto Seguro, de 2013 a 2017. Foi 2013 a 17. Quase 4 anos. E, assim, foi um período muito bacana de minha vida, porque eu tinha apenas, quando eu fui para Porto Seguro, eu tinha apenas 1 ano e 7 meses de polícia. E aí eu cheguei para ser delegado titular da cidade de Porto Seguro. A anterior, ela tinha uma quantidade para tratar de homicídio. Tinha uma quantidade muito pequena de homicídios, 6 ou 7 homicídios por ano. Porto Seguro, no primeiro ano que eu cheguei lá, a gente teve 140 homicídios em Porto Seguro. E aí, assim, e tudo esses homicídios eu que respondia. Além dos homicídios, o tráfico de droga lá é muito forte. E a briga de facções e traficantes com característica não dos bandidos da Bahia, mas do Rio de Janeiro, né? Lá a gente aprendeu junto com a Polícia Federal, mas o trabalho da Polícia Federal, 12 fuzis em uma operação. Então, assim, Porto Seguro foi uma grande escola, onde realizamos prisões de ucranianos, pessoas de outro país, de outros continentes. Foi assim, um trabalho muito forte, mas eu aprendi bastante. Foi uma grande escola, um grande laboratório, onde eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente. Tanto é que logo que eu saí, eu pedi para ser transferido de Porto Seguro, porque eu cansei. O ritmo lá era muito forte, muito frenético, muito. Eu encaro, caio de cabeça mesmo no trabalho. E isso fez com que eu cansasse. Então, assim, quando eu senti que não dava mais, eu pedi para sair e fui para uma cidade bem pequena chamada Tapitanga. Fiquei 3 meses e fui chamado para trabalhar, para ser o assistente técnico do diretor do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, né? E aí foi que eu cheguei aqui em Salvador, e aí a história que a gente já contou aqui. Mas, assim, Porto Seguro foi uma grande escola. E eu, assim, eu dando aula na academia de investigação tecnológica, e, assim, queria até ressaltar isso, através das informações que a gente foi trazendo, eu, Jorge Figueiredo, mais outros delegados, de que a criminalidade está mudando e de que os crimes saíram do mundo real e partiu por mundo virtual, para o mundo digital. A gente conversando com a academia, com o delegado geral, com os diretores, no último concurso agora de 2019, tanto eu quanto o Jorge deu aula de crime cibernético, eu dei aula de investigação tecnológica, a gente passou algumas dados já na academia de polícia, já tentando formar também os investigadores, escrivães e delegados. Então, muito bacana a gente também poder dividir um pouco do que a gente sabe com o pessoal que está entrando na polícia com um gás novo.